Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, mais uma matéria da grande mídia, podre, né? É uma matéria inclusive da Isto É, e ela, quando eu vi, é de virar o estômago, porque eu venho dizendo pra vocês que cada vez mais o politicamente correto está dominando, uma agenda satânica está sendo implementada no Brasil através dos comunistas de esquerda, e eles estão transformando muitas coisas em lei. Você vê, por exemplo, o caso do STF, né? Até eu não vou ficar comentando muito isso aqui, porque esses caras hoje viraram reis, são ditadores. Mas você tem ali pessoas que antes de ser o que é hoje, né? Um Supremo, o cara era advogado do PCC, o outro advogado do PT. Então, como é que pode existir justiça vindo de alguém com esse tipo de princípio? Porque, meus irmãos, a pessoa que sobe na vida, que cresce de forma honesta, saída do próprio esforço, do trabalho, da compaixão, uma pessoa que vem daí, ela vai ser sempre fiel aos seus princípios. Mas outra pessoa que veio de formas ilícitas, ou no mínimo obscura, ele também será fiel aos seus princípios. Ele também será grato aos seus princípios, que vêm do mal. O tempo todo você vê os caras falando em defender minoria. E ninguém aqui é contra que se defenda as pessoas que são injustiçadas. Aliás, toda pessoa de boa índole e cristã de verdade defende pessoas que são maltratadas, que sofrem preconceito e etc. Só que o que estão fazendo hoje é impondo a vontade da minoria na grande maioria, os obrigando a se comportar e até pensar como aquela minoria. Isso também é um plano satânico comunista que diz que a minoria organizada vai sempre suprimir e se sobrepor à grande maioria desorganizada. E é o que a gente está vendo hoje. As pessoas caíram no grande erro, eu sempre repito isso aqui no vídeo. Ah, porque eu sei que eu tô certo, não preciso discutir sobre isso. É lógico que a gente tá certo. Esse é um assunto até que me irrita, eu prefiro nem falar. E dessa forma se omitiram e os caras estão lá todo dia criando uma coisinha, uma nova lei, uma nova regra. Chegamos a isso agora, ó, como essa matéria que você tá vendo aqui, ó. A Bíblia nos diz que nós devemos ensinar ao nosso filho o caminho que nós devemos andar. Agora veja a distorção que se encontra nessa matéria. Pai que obrigou o filho a comer maconha é identificado pelo conselho tutelar. O pai que obrigou o filho a comer maconha depois que encontrou a droga dentro de casa foi identificado pelo Conselho Tutelar Votorantim de São Paulo. Conforme o órgão, o pai ligou no conselho e se identificou como morador de Sorocaba, no interior de São Paulo. As informações são do G1. Segundo o pai do jovem, o filho tinha 20 anos. Por conta disso, o conselho informou que a família não será acompanhada, já que o jovem não é menor. Ao G1, a Polícia Civil informou que não foi registrado boletim de ocorrência sobre o caso. Esse caso viralizou nas redes sociais após o vídeo do jovem sendo obrigado a comer a droga ser postado. Nas imagens, o rapaz aparece ao lado de um carro e com uma sacola plástica aberta com porções de maconha. Em seguida, o pai faz o filho comer pedaços com a ajuda de um copo de água. Não é bom para fumar? Então é bom para comer também, grita o homem na gravação. O filho nega o consumo da droga e afirma que encontrou o material na rua. O homem rebate e cita que a maconha estava dentro de casa. Ao fim do vídeo, o pai pede para que a pessoa que estava gravando publicasse o vídeo nas redes sociais. Aqui a matéria já se encerra, então você vê que a vontade deles, não é que o pai fosse preso, só que o jovem já tinha 20 anos. Agora veja só, meus irmãos, já distorção. Em vez de querer identificar o pai e expô-lo, como foi feito aqui na matéria, eles não deveriam ir atrás de quem está vendendo essa maconha, ir atrás do traficante? Por quê? Ir atrás do cidadão de bem que está tentando educar o seu filho, está tentando salvá-lo das garras da droga. Porque eu tenho certeza que esse pai não fez isso com orgulho. Todo cidadão e cidadã de bem, quando se depara com uma situação dessa e é obrigado a tomar algum tipo de atitude mais enérgica, com certeza não sente prazer nenhum nem orgulho de fazer isso, mas faz na tentativa, desesperada inclusive, de salvar o seu próprio filho. Porque todo mundo sabe o caminho que as drogas levam. Esses dias eu tava vendo mesmo, meus irmãos, artistas que eram celebridades da rede podre de televisão e a grande maioria deles morrendo de infarte, overdose. Aí coloca só infarte, ponto final. Mas você sabe, a gente fez um vídeo aqui falando sobre do quartinho, né, do fundo e do pó. Que eles mesmos falaram que existe isso aí, artistas falando sobre isso. Diáconos, eu era em 88 eu era modelo, comecei em 85. Ela olhou para mim assim e falou assim: você, para entrar, você tem que participar do quartinho do PC. Eu falei: PC? Quem é? Quem é? É você, é o quartinho do pó e você cheira? Eu falei: não, você. Eu falei: não, então não vai entrar. Dona Cleide Diáconos, em 88.
Eu falei, tá sacanagem? Eu tô umas rindo, ela deu risada, uma senhora. Ocorrências policiais também, que faziam ronda pelas ruas, disse que nas grandes capitais é difícil, de vez em quando, não topar com um artista desse, cometendo atos ilícitos, sempre portando ou dando sinais que usou produtos entorpecentes, para não dizer que é droga, cocaína, maconha, etc. E é exatamente esse pessoal, com esse tipo de índole, que tenta dizer para você o que você deve ou não dizer e fazer para educar o seu filho. Esse pessoal tem se instalado dentro da educação. Você vê que o PSOL é tido como o partido que tem mais professores eleitos. Então os caras estão entrando dentro da educação. E para comprovar isso, meus irmãos, não precisa nem de um dado como esse, basta você ver as faculdades, a forma que o jovem está se comportando lá dentro. E era bem pior no governo do PT. Esse tipo de coisa aconteceu, continua acontecendo, e as pessoas, até para não esquentar a cabeça, preferem fechar os olhos para isso. Mas o fato da gente fechar os olhos não impede que isso aconteça. Há uns anos atrás, eu mostrei uma matéria para vocês, que o vídeo nem tá mais no ar porque tinha imagem de menor, de um pai que pegou o filho, né, num dia de feriado da escola, não tinha escola para o menino naquele dia, e ele levou o menino para ajudá-lo no trabalho. E aí, não sei quem foi o miserável, mas denunciaram e deu o maior rolo pro pai. Quase que ia ser preso. Então esse tipo de coisa tem acontecido, irmãos, e as pessoas às vezes pensam, não é comigo, eu não vou nem esquentar a cabeça, ou às vezes o assunto é tão indignante, não é, para um cidadão de bem, que ele prefere até, vou passar direto que eu não quero ter raiva, já basta as preocupações que eu tenho durante o dia. E isso é a Matrix. A Matrix te enche de tantos problemas para você resolver, que aquelas regras que estão sendo criadas e que faz essas situações serem possíveis, acontecerem a todo instante, não seja levado em consideração, porque você está tão intertido na tua própria luta diária, você não tem tempo para ver os detalhes, que é o que fazem a diferença. Se hoje, quando você vai no posto, por exemplo, e paga mais de R$5 no litro de gasolina, eu vi um YouTube esses dias que estava abastecendo uma BMW, né, com gasolina Podium, e o litro chegou a R$10. 1 litro de combustível por R$10. Então, assim como ele estava empenhado em conseguir o dinheiro, realizar um sonho dele, pagar as contas e etc., as regras estão sendo criadas. O nosso patrimônio está sendo entregue. Endividar a nossa nação. Mas enquanto tudo isso acontecia e continua acontecendo, as pessoas estavam preocupadas na sua luta diária. Então isso é o que a gente chama de Matrix, meus irmãos. E ela é muito difícil da gente acordar. É muito difícil. Tem pessoas que você vê logo quando ela chega em canais como o nosso, ela diz, mas pra que falar disso? Isso é muito grande, não tem como resolver. E é aí que tá o problema. É exatamente essa ideia que o sistema quer que a gente tenha. Olha, vocês são pequenos, vocês são insignificantes, como a própria ciência vem dizendo, excluindo, né, a grandeza do ser humano, excluindo Deus, e querem que você acredite que um corpo tão complexo como é o seu, tão bem arquitetado, como o próprio Dr. Enéas disse, né, dentro da nossa cabeça caberia bibliotecas inteiras de informação. A própria corrida pela vida, né, desde que a gente era ainda um embrião e competimos com milhares de outros e conseguimos ser vencedores, então cada pessoa já nasce vencedora. E fomos criados direto pelo Criador, somos a imagem e a semelhança dele. Mas o sistema não quer que você tenha essa ideia e quer que você se sinta o homem mais baixo dos mais baixos. Então, você é um país de terceiro mundo, você vive num país pobre, mesmo tendo as maiores riquezas hoje, que são insubstituíveis, como minério, água doce, tudo que você pensar tem aqui no Brasil, mas não, você é um país pobre, você está devendo, você é uma pessoa sem inteligência. Tudo isso é passado para você, meu irmão, para que você fique exatamente onde está. E continue abaixo da cabeça e aceitando esse tipo de coisa. Só que por mais que a gente faça isso, vai chegando ao ponto que eles vão entrando até na nossa intimidade, até no cumprimento das escrituras que a gente sabe que devemos educar. O pai, a mãe, eles têm a obrigação de educar os filhos, ensinar o caminho que eles devem andar. Mas você está vendo aí que esse direito está sendo tirado. Cada vez mais, aos pouquinhos, eles estão puxando uma coisa, puxando outra. Você tem pessoas como Xuxa dando palpite exatamente nessa área. Então eu fiz esse vídeo, meus irmãos, pra gente se conscientizar, porque ou a gente muda a forma de pensar e começa a encarar esses problemas de frente, ou um problema entrará nas nossas casas e nos obrigará a nos comportar exatamente como a maldita agenda global quer. Um cidadão com mente e comportamento global, agindo exatamente da mesma forma em todas as partes do mundo. Para isso eles precisam implementar o fim da cultura, o fim da individualidade, para que assim possa ser implementado de fato um governo único e mundial. Então, meu irmão, não seja omisso, porque quem é omisso compactua e contribui para esses planos. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais amigos. E o que você acha do pai hoje ser proibido de ensinar a sua própria profissão ao filho? Nos tempos mais antigos, e as pessoas que têm mais idade aqui podem confirmar o que eu estou dizendo, a criança com 10 anos já começava a ir com o pai para a empresa.
o trabalho dele, aprender o que ele fazia. Com 12 anos já era o braço direito do pai. Com 15 já assumia partes importantes da firma. E 16, 17 já sabia mais do que o pai. Era assim antigamente. Já hoje, né, meus irmãos, eu acho que eu não preciso nem falar. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de compartilhar nem deixar a sua opinião. E a gente volta amanhã, se assim o criador permitir. Um abraço e tamo junto.